Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo da Páscoa. O quarto domingo da Páscoa é considerado o domingo do Bom Pastor. É, portanto, este o tema central que a liturgia põe hoje à nossa reflexão. O Evangelho apresenta Cristo como pastor, cuja missão é libertar o rebanho de Deus do domínio da escravidão e levá-lo ao encontro das pastagens verdejantes, onde há vida em plenitude. A imagem do bom pastor não foi inventada pelo evangelista São João. O discurso sobre a figura do bom pastor está plenamente presente no Antigo Testamento, sobretudo na profecia de Ezequiel. Ezequiel constatou que os líderes de Israel foram, ao longo da história, maus pastores, que conduziram o povo por caminhos de morte e de desgraça. Mas, diz o profeta Ezequiel, o próprio Deus vai agora assumir a condução do seu povo. Ele porá à frente do seu povo um bom pastor, o Messias, que o livrará da escravidão e o conduzirá à vida plena. Portanto, o texto que nos é proposto deve ser entendido no contexto mais amplo da denúncia da atuação dos dirigentes espirituais judeus. No Evangelho, Jesus apresenta-se preferencialmente como o pastor, cuja ação se contrapõe a esses dirigentes judeus que se arrogam o direito de pastorear o rebanho do povo de Deus, mas sem serem pastores. Para Jesus, os dirigentes judeus são ladrões e bandidos, que se servem das suas prerrogativas para explorar o povo e usam a violência para o manter sob a sua escravidão. Aproximam-se do povo de Deus de forma abusiva e ilegítima, porque Deus não lhes confiou essa missão. Foram eles que a usurparam. O seu objetivo não é o bem das ovelhas, mas o seu próprio interesse. Ao contrário, Jesus é o pastor que entra pela porta. Ele tem um mandato de Deus e a sua missão foi-lhe confiada pelo Pai. Ao apresentar-se como aquele que entra pela porta com a autoridade legítima, Jesus declara-se o Messias enviado por Deus para conduzir o seu povo e para o guiar para as pastagens onde há vida em plenitude. Ele entra no redil das ovelhas para cuidar delas, não para se explorar. A sua missão é libertá-las das trevas em que os dirigentes as trazem e convidá-las ao encontro da luz libertadora. Jesus, como bom pastor, em primeiro lugar, irá chamar as ovelhas. Chama-as pelo seu nome, porque conhece cada uma e com cada uma quer ter uma relação pessoal de amor, de proximidade, de comunhão. Para Jesus, não há massas, não há povos, mas há pessoas concretas, com sua identidade própria, com a sua riqueza, com a sua dignidade. A seguir Jesus, como o pastor, caminhará diante das ovelhas e estas
segui-lo-ão. Ele indica-lhes o caminho, pois ele próprio é o caminho que leva à vida plena. As ovelhas seguem-no. Seguir traduz a atitude do discípulo e da discípula, convidado a seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida, a fazer dele a sua referência fundamental, a aderir a ele de todo o coração. As ovelhas escutam a sua voz, porque sabem que só a voz de Jesus as conduz com segurança ao encontro da vida definitiva. O nosso texto termina com a reafirmação do contraste entre Jesus e os dirigentes judeus. Os líderes religiosos judaicos utilizam o rebanho para satisfazer os seus próprios interesses egoístas, despojam e exploram o povo, mas Jesus só procura o seu rebanho que encontra a vida em plenitude. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós conhecemos bem a figura do líder, do chefe da nação, do chefe do Estado e do chefe dos municípios. Não raras vezes são líderes que se impõem pela força, que manipulam as massas, manipulam o povo, que escravizam os que estão sob as suas autoridades, que se aproveitam dos fracos, que humilham os mais débeis. Ao propor-nos a figura bíblica do bom pastor, o evangelista São João convida-nos a refletir sobre o serviço da autoridade, o serviço da liderança. Propõe como modelo de presidência e de liderança um líder, um chefe que oferece a vida, que serve, que respeita a liberdade dos povos e das pessoas, que se dedica totalmente, que ama gratuitamente. Para nós cristãos e cristãs, discípulos e discípulas, o pastor por excelência é Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Cristo conhece as suas ovelhas e chama-as pelo nome, mantendo com cada pessoa uma relação única, especial e pessoal. Queridos irmãos e irmãs, para nossa meditação e aprofundamento, colocamos aqui algumas perguntas. O nosso pastor é de fato Cristo? Ou temos outros pastores que nos arrastam e que são as referências fundamentais à volta dos quais construímos a nossa existência? O que é que nos conduz e condiciona as nossas escolhas? É o Cristo? É a voz da política? É a voz da opinião pública? É a voz do presidente do partido, da nação, do Estado? É a voz do comodismo e da instalação? É a voz do preservar os nossos esquemas egoístas e os nossos privilégios? É a voz do êxito e do triunfo a qualquer custo? O nosso pastor é realmente o Cristo? Oremos juntamente com o salmista. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar pelos vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque vós estás comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim preparais a mesa à vista dos meus inimigos. Com óleo me perfumaste a cabeça e o meu cálice transborda. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor pelo tempo infinito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.